bem, meus amados? 1 Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandado de Deus, ao nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, a esperança nossa. Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Então aqui a apresentação de Paulo normal, como ele normalmente fazia. Alguns historiadores questionam a autoria de Paulo desse texto por conta de faltar alguns elementos que ele tem em outras cartas, mas muitos dos argumentos caem por terra, porque é uma carta diferenciada, é uma carta a um discípulo amado, e fala-se da possibilidade da utilização de escribas, e que Paulo somente assina, mas que ele fez ele ditou a carta, né? Ele narrou e o escriba registrou em escrita, que na prática é a mesma coisa. Então, a carta é escrita por Paulo, sim, a um amado filho na fé, Timóteo. Qual é o contexto da carta? Paulo estava em viagem missionária com Timóteo, ele parte para a Macedônia, mas deixa Timóteo em Éfeso para a resolução de alguns problemas, para um pastoreio geral da igreja e um alinhamento, né, da vida comunitária ali em Éfeso. Era uma igreja muito importante, era uma cidade comercial, era um entreposto comercial, ou seja, era meio do caminho geograficamente, era estratégico. Então, o mantimento da igreja, tanto pelo valor das pessoas quanto do valor para a expansão do reino, era imprescindível o fortalecimento das atividades ali em Éfeso. Do 3 em diante. Como te roguei quando partia para Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertires alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupassem com fábulas, genealogias intermináveis que antes produzem controvérsia do que sejam serviço de Deus na fé. Então, a discussão de minúcias, ou seja, de coisas pequenas na fé, em detrimento de ideias principais, em detrimento de grandes verdades do reino, é algo muito real na vida das comunidades, né? Em especial aqui em Éfeso. Havia um movimento, provavelmente, quando fala-se de genealogias, muitos dos estudiosos têm a ideia de que se trata também de tentativas judaizantes no meio aqui do serviço em Éfeso, né? Então, por isso, falar de genealogias, de fulano, filho de ciclano, para trazer uma legitimidade, né? E de uma superioridade, de uma linhagem. Por isso fala-se de talvez judeus, né? De ideias judaizantes no meio de igrejas gentias. Então, que tira essa ideia de Cristo Salvador de toda a terra. E, inclusive, é uma deturpação do próprio chamado do povo judeu, que é dado a Abraão, lá em Gênesis 12, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Muito bem, continuemos. Ora, o intuito deste mandamento é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram a discursos vãos. É isso que acontece quando a gente se ocupa com o legalismo, né? Pessoas têm problema com a palavra religião, falam de religião de forma pejorativa. E não é o sentido que a Bíblia nos dá sobre a religião. A religião em Cristo é cuidar do órfão, da viúva, aquilo que nos aproxima de Deus, a ideia de religação, né? Em Cristo, isso é real. Na verdade, Cristo é a nossa religião, é o nosso meio de ligação a Deus. Então, o que Cristo está combatendo através do apóstolo Paulo, né? E que também, por sua vez, a gente está aqui enviando Timóteo, é o legalismo, é basear a vida por preceitos de forma absoluta, uma observação à lei exagerada no sentido de
degradar ou de desvalorizar o valor da graça e do Espírito e da vivência da comunidade, né? Então, a obediência do povo tem a ver com um amor, um coração inclinado, uma reverência, uma vida de piedade, um coração piedoso, e não um coração rendido somente a normas. É totalmente possível servir a Deus cumprindo os preceitos com o coração longe. E não é isso que Deus quer, né? Diversas vezes, e o texto do Velho Testamento é apaixonante quando diz: filho meu, dá-me teu coração. Não é no Novo, é no Velho. Filho meu, dá-me teu coração. O Senhor quer gerar um coração de filho no coração dos seguidores do Senhor, da comunidade da fé. Muito bem. Alguns se desviaram para discursos vãos, querendo ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem o que tanta confiança afirmam. Eles não compreendem o sentido da lei. O sentido da lei é levar, né? O livro de Hebreus é escrito todo nessa premissa de a lei serve para nos levar a uma rendição a Deus. Serve para demonstrar o quão impossível nos é agradar a Deus ou servir a Deus por nós mesmos. É impossível para nós. É por isso que nós precisamos de um Salvador que nos possibilita. Então, nele, nós somos capazes de andar no Espírito, e ao andar com ele em Espírito, nós terminamos por cumprir a lei, né? Sabemos, porém, que a lei é boa e alguém dela usa legitimamente, né? Então, a lei é boa. O problema não está na lei, o problema está na tentativa humana de merecimento. Tendo em vista que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, os ímpios, profanos, para os parricidas, matricidas, homicidas, para os devassos, sodomitas, roubadores de homens, os mentirosos, os que juram falsamente, para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bendito, que me foi confiado. Então a lei serve para nos mostrar e apontar o pecado, mostrar a nossa necessidade de salvação. O caráter de Deus é expresso na doutrina da lei, né? Dou graças a Deus no 12. Dou graças a Deus que me fortaleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. A mim que em outro momento fui blasfemo, perseguidor, injuriador, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor Jesus, né, a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo. Então, mais uma vez, aqui o contraponto da lei, que é a graça. A graça é o favor imerecido de um Deus que insiste em nós, apesar do mal, do pecado em nós, né? Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por isso, contudo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele e receber a vida eterna. Aqui Paulo é tremendo ao reconhecer a graça de Deus em sua vida e aponta o quanto a graça agiu para resgatá-lo, o quanto a graça agiu para que o transformasse. E ele se coloca aqui, é muito legal, essa consciência. Então é isso que a graça de Deus nos faz. Aqui a lei serviu o seu propósito e a graça também cumpre o seu propósito. Então a lei cumpre o propósito de apontar, de demonstrar a minha necessidade de salvação, e a graça age nos trazendo misericórdia e senso de arrependimento e de uma dependência de Deus. Então, é assim que nós devemos viver e caminhar. Ora, o Rei eterno e imortal, invisível, ao único Deus seja a honra, a glória para todos sempre. Amém. Esta é a instrução que eu te dou, Timóteo, que segundo as profecias que hoje acerca de ti, ouve acerca de ti, por elas combatas o bom combate. Então Paulo aqui termina animando, né, aqui terminando esse capítulo 1, termina animando e fazendo Timóteo relembrar o início do seu chamado,
as profecias, o reconhecimento da igreja, o reconhecimento dos irmãos que impuseram as mãos sobre ele, o seu papel no meio da sua comunidade da fé, lá no início, quando ele começa a sua caminhada como um jovem rapaz, com o apóstolo Paulo, o discipulado próximo, o apaixonante começo da fé, né? A gente tem que viver de lembrar. Nós não devemos esquecer de onde viemos. Jesus nos ensina isso lá com a mulher pecadora de Lucas 7,35. Quem muito é perdoado, muito ama. Nós precisamos manter o nosso amor em dia. Paulo está incentivando um jovem no seu ministério. Lembra de onde você saiu, lembra de onde você veio, lembra das profecias que te deram, lembra de tudo aquilo que Deus botou no teu coração, porque as tristezas da vida querem nos roubar, meus queridos. As tristezas da vida querem nos tirar do caminho, nos fazer esquecer, né, do nosso chamado inicial, que tem a ver com amar e ser amado, tem a ver com o significado de pertencimento ao Senhor. Conserva a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram naufragar na fé. Conservar, né? Então, esse senso de dependência de Deus, essa necessidade de dependência de Deus, nos conserva, né? E nos faz diferenciar daqueles que naufragam, que abandonam, porque trocam os valores, porque se adaptam nas circunstâncias de acordo com os valores do mundo, né? O Senhor nos chama a perseverança da fé. Então, ele aponta alguns que naufragaram na fé no versículo 20. Entre estes encontram-se Emineu e Alexandre, os quais eu entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então, eram discípulos amados que mudam o pensamento. Então, aqui vale lembrar da palavra iniquidade. Iniquidade, ao contrário de equidade, né? Mas quando é traduzida para iniquidade, no português, a palavra no original tem a ver com torcer, torcido, né? Então, eles torceram a relação com Paulo. Paulo era um discipulador, um amigo, um irmão, mas os valores mundanos, a forma carnal de enxergar a relação, merecimento, fez essa relação ser degenerada, e eles então começaram a blasfemar e ser blasfemos e passaram a não fazer mais fazer parte da família da fé por conta das escolhas que fazem. Então é isso. Então, o que fica do primeiro capítulo para nós? Nós precisamos estar ligados na doutrina que nós seguimos, né? Não nos esconder atrás do legalismo. Em segundo lugar, devemos, conforme o Evangelho da glória de Deus, o bendito qual foi confirmado, dou graças, né? Então devemos estar ligados a esta graça que nos alcança, né? Não é por força, não é por merecimento. A lei serve para demonstrar a minha necessidade de Deus, a necessidade de um Salvador, que eu sozinho não consigo. A graça vem em resposta a esse coração penitente, a esse coração piedoso que se rende ao Senhor, né? Convencido pelo Espírito. Paulo se coloca, mostra esse processo na vida dele, né? Então, nós precisamos lembrar, querido, da onde Deus tirou você, né? Para que você se mantenha firme e forte. Da onde Deus tirou você, da onde Deus te trouxe. Porque quem muito é perdoado, muito ama, né? Eu sei muito bem quem eu seria se Jesus não tivesse entrado na minha vida. Que você lembre hoje, né? Que você guarde a sua fé, que você mantenha esta boa consciência que ele recomenda aqui para Timóteo, que você lembre das mãos que se impuseram sobre a tua cabeça e ministraram as bênçãos e as profecias do Senhor. Que assim seja para mim e para você, em nome do Senhor Jesus. Tudo bem? Então, vai estar aí junto no vídeo. Se você quiser fazer perguntas sobre o capítulo 1 de 1 Timóteo,
vai ter, manda lá no meu direct no Instagram ou pode deixar nos comentários aí do vídeo no YouTube. Isso, faz Deus o que meu pai tá abençoe. fazendo. Como é que é? Tchau, pessoal. Faz o que meu pai tá fazendo. Isso aí, um abraço, beijo a todos. Beijo pra eles, pessoal. Deixa o like. Deixa o like.